Pessoal, algumas observações sobre o que as últimas pesquisas indicam para nós, faltando aí menos de 3 semanas para as eleições. Eu trouxe algumas anotações que eu queria ser muito cauteloso com o que eu vou dizer. O meu interesse aqui não é trazer a vocês comentários sobre as últimas palavras de cada um dos candidatos, é tentar entender quais são as forças realmente mais significativas que estão trabalhando e que permitem talvez a gente entender o que as pesquisas de opinião indicam. Eu acho, em primeiro lugar, que dada a liderança do Jair Bolsonaro e a subida rápida do poste do Lula, está bem claro que essa eleição vai decidir contra alguma coisa e não necessariamente por alguma coisa. A maioria do eleitorado ela caracteriza um fenômeno do tipo estamos dispostos a romper com o que está aí. E eu acho que se encerra aqui nessa eleição, do jeito que as coisas estão agora, um longo período de luta política no Brasil, que vem de pelo menos desde 1988. Há alguns elementos do que a gente identifica nas pesquisas de opinião que elas mostram como é que provavelmente é o nosso futuro próximo. A tendência do eleitorado é, em primeiro lugar, por figuras autoritárias, e o mais notável nesse conjunto de figuras autoritárias é, evidentemente, o líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, que tem como proposta ao eleitorado resolver todas as coisas com autoridade e rapidamente. Enquanto que a agremiação política, que parece que no momento é a que vai disputar contra Jair Bolsonaro num segundo turno, o PT é também o símbolo acabado dessa ideia de que apenas a vontade política resolve. Nós sabemos para onde nos levou a vontade política do PT, mas como proposta de resolver problemas, continua aí de pé e tem ressonância numa parte significativa do eleitorado. O que nós estamos vendo, por outro lado, e por isso que eu disse que isso encerra um período importante da história política brasileira, é o que eu considero o enterro dessa social-democracia de punho de renda caracterizada pelo tucanato. O que havia de social-democracia no PT, isso aí já foi sepultado há muito tempo pela avalanche de corrupção, de cinismo e de mentira. Em outras palavras, pessoal, o que eu estou afirmando é que não existe centro. Com centro eu não quero me referir aqui a partidos fisiológicos ou a partidos que se colocam de uma forma ou de outra no que seria, entre aspas, o centro do espectro político. Quando eu digo que não há centro no momento, eu quero constatar o fato, nem é aqui minha opinião pessoal sobre esse fato, mas constatar o fato de que um eleitorado com raiva e com indignação, ele quer uma solução rápida e não está se importando com a magnitude de problemas que analistas como eu sabem que não comportam soluções rápidas. Esta é uma perigosa ilusão, mas boa parte do eleitorado, não importa como vocês caracterizem esse eleitorado, quer soluções rápidas e uma parte significativa desse eleitorado quer soluções do tipo, vamos lá, vamos chutar o pau da barraca. Eu voto em quem diz para mim que vai me ajudar a chutar o pau da barraca. Em outras palavras, é significativa a aceitação de parte do eleitorado para propostas que são consideradas propostas que vêm de fora do sistema político para dentro. Ou seja, há uma enorme desconfiança desse eleitorado em relação à capacidade do sistema político de resolver qualquer questão relevante e daí a popularidade de candidatos que dizem eu resolvo isso de fora para dentro. Não me parece esta outra coisa interessante quando a gente olha essas últimas pesquisas, que o Jair Bolsonaro seja necessariamente o criador desta onda que eu caracterizei como uma onda de raiva e indignação. Ao contrário, me parece que ele surfa essa onda, é empurrado por ela. Talvez o Jair Bolsonaro seja, no fundo, um símbolo muito forte de um fato que boa parte das elites pensantes brasileiras, que normalmente vivem em bolhas, isso é característica de elites pensantes em vários países, elas pensaram um país caracterizado pelo politicamente correto e pelo bom mocismo, e na verdade nós temos um país caracterizado por violência, desigualdade social, miséria, e isto confronta elites pensantes com o que elas mesmas foram capazes, no caso, o que elas mesmas não foram capazes de perceber destas
Ondas mais profundas, que é o que eu quero olhar quando eu vejo as pesquisas de opinião e tento entender por que alguns estão no topo dessas pesquisas de opinião e outros, evidentemente os candidatos de centro, não conseguem se firmar. Há uma sensação no eleitorado brasileiro, e isso é um paralelo importante com acontecimentos recentes em outros países, particularmente nos Estados Unidos, há uma sensação de parte do eleitorado, eu gostaria de me arriscar a dizer, de se sentir abandonado. Não só pelas elites pensantes, essas que vivem na bolha, mas também pelos partidos tradicionais e as suas figuras tradicionais. Isto é provavelmente uma boa explicação porque uma candidatura com tantas ferramentas fortes tradicionalmente na luta político-eleitoral, a candidatura de Geraldo Alckmin, não consegue decolar. E o tempo está trabalhando ferozmente contra a possibilidade de que isso aconteça. O que isso significa a prazo curto para nós? Esses 13 anos de que foram o PT, o desastre, as ideias equivocadas, a corrupção, os malefícios e a mentira, isso aí a gente conhece bem. Se eu considero que o centro está desaparecendo e que uma boa parte do eleitorado brasileiro, talvez até a maior parte, não se pode afirmar agora ainda, mas talvez a maior parte, se incline por uma solução identificada com uma figura política como Jair Bolsonaro, aí estamos diante de uma incógnita. O que vem hoje é muito difícil de dizer.